Boa noite, está no ar o Fala Pastor, comigo, Pastor Herbert, nessa noite, uma noite especial, onde nós iremos levar para você muita informação boa, através da Palavra de Deus, e hoje está comigo aqui um pastor amigo meu, muito querido. A gente tem muitas datas de relacionamento, né, de amizade, e ele vai testemunhar, né, do quanto Deus tem feito a obra na vida dele, e nós vamos trazer muita informação para você que está aí do outro lado aí, acompanhando o Fala Pastor, com o Pastor Herbert. Já quero pedir você que venha comentar, curtir, compartilhar, porque o que é bom tem que ser compartilhado. E aí, Pastor Darlan, seja bem-vindo aqui no Fala Pastor. E aí, como é que você tá? Como é que foi a sua caminhada? Fica à vontade aí para falar com as pessoas aí, quem é o Pastor Darlan, como começou. Fica à vontade para se apresentar aí. Ok, boa tarde a todos, né? É uma honra muito grande estar aqui no Fala Pastor. Agradeço primeiramente a Deus, né? Ao Pastor Herbert aí, um grande amigo, por ter nos convidado aí. E a gente vai estar batendo esse papo legal aí, vai estar interagindo, né? As pessoas aí. Bacana? E aí, Darlan, como que foi o início da sua caminhada? Até hoje você chegar aí a ser um pastor, né? Tomando conta de uma igreja, participando dos trabalhos ali dentro da comunidade. Como é que foi a sua caminhada? Como foi, assim, o início? Onde tudo começou? Apresente para nós aí. Bacana. Antes de eu estar falando aqui como tudo começou, né? Gostaria de me apresentar. Eu me chamo Darlan, né? Sou o terceiro filho de uma família de 7 filhos. E nós fazemos um trabalho ali no bairro Pedreira. Já tivemos em vários bairros aqui da cidade, Santa Ruth, Praia. E estamos lá nesse desafio, né? Na verdade, a gente nunca se prepara para ser pastor, né? A gente só ouve aquilo que Deus nos chama para fazer, né? Obedece aquilo que Deus tem para nossas vidas, e é um desafio, né? Ser pastor não é fácil, ainda mais na juventude, do jeito que o mundo está hoje, mas dizer sim a um chamado daquilo que Deus tem para nossa vida, porque a Bíblia fala que os planos de Deus, os sonhos de Deus são melhores e maiores do que os da gente, né? É deixar de viver um pouco as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. E as coisas vão acontecendo, né, Darlan? Quando a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador, é um processo, a gente já entra debaixo da obediência e as coisas vão acontecendo, né? E como aconteceu na sua vida, assim? Foi um momento que você estava com dificuldade, alguém convidou você para a igreja? Como é que foi aí? Conta pra gente aí o início da sua caminhada. Na verdade, assim, eu sempre tive um amigo, né, que era muito próximo, ele já era convertido, ele sempre falava de Deus pra mim, eu não conhecia nada, assim, do evangelho, da palavra de Deus. Eu vinha, assim, de uma família católica, mas não uma família, assim, praticante, né? Tinha religião, a gente acreditava naquilo dali, mas eu nunca tive as minhas próprias experiências com Deus. E quando eu me converti, eu lembro que eu estava passando também um momento muito difícil, né, que na época meu pai, ele tava internado, ele foi diagnosticado com câncer, né? E eu comecei a visitar a igreja, assim, comecei a visitar, receber algumas palavras, né? Algumas profecias na minha vida, e tudo foi acontecendo assim naturalmente, né? Aí eu fui conhecendo um pouco de Deus, aquilo que Deus fez por nós, né? Aquilo que Deus fez pela humanidade, e aí eu passei a trazer aquilo para minha vida, né? E aquilo ali fez uma diferença enorme, né? E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Aceitar Jesus foi algo assim que foi melhor do que você fazer o gol na final de um campeonato, ou você né? Só sei que é uma coisa que a gente não consegue explicar. É você realmente entender quem nós somos, né? E quem que Deus é diante do homem, né? Um homem pecador, porque a gente tem uma vida antes de conhecer a Deus. E depois que você conhece a Deus, você passa a viver experiências com Deus, você passa a temer mais a Deus, né? A reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E assim, antes de conhecer a Deus, de entregar seu caminho para o Senhor, você buscava sua felicidade, bebia, usava droga, como é que era essa sensação, esse desejo de buscar, suprir o desejo de ser feliz? Você teve experiência no mundo com essas coisas, com droga, bebida, essas Sim. coisas assim? Na verdade, antes de eu me converter, eu tive muita dificuldade com bebida, né? Uma pessoa que bebia muito, não daquelas pessoas que ficavam bebendo para cair para rua fora,
já tive oportunidade, assim, né, entre aspas, de experimentar droga, de ter as experiências, de viver, né, aquilo que o mundo oferece, né, para as pessoas. Hoje, por exemplo, a gente está vivendo onde uma geração tem achado tudo normal, né, tudo que a gente faz é normal, mas a palavra de Deus ela vai dizer todas as coisas são lícitas, né, mas nem tudo convém, porque a verdadeira alegria do ser humano, ela se chama Jesus, né, quando você tem uma experiência com Deus, quando você se encontra com Deus, você vê que aquilo dali tudo é vaidade, tudo que você vive ali no mundo, né, é vaidade, é como você correr atrás do vento mesmo, e o único que pode preencher o vazio do coração do homem, ele se chama Jesus Cristo, né, que ele morreu por nós, ele pagou o preço por nós, e ele nos ama com amor incondicional. E a caminhada? A caminhada, e quanto assim que você sentiu assim esse desejo mesmo de, poxa, agora eu quero essa vontade de Deus para minha vida. Agora eu quero largar tudo que eu praticava antes para mim poder ser obediente à palavra de Deus. Isso aí, demorou? Como é que foi? Ou você teve uma experiência assim impactante que você chegou a largar tudo de uma hora para outra? Ou você chegou a ter dificuldade na caminhada? Acerca da bebida, de droga, essas coisas assim. Conta para nós aí, qual foi a sua experiência? Você teve alguma dificuldade com essas coisas? Qual que você mais teve dificuldade para poder entrar dentro do propósito de Deus na sua vida? Na verdade, até hoje é um processo, né? Quando Deus nos chama, ele nos mostra a verdade, ele nos dá a oportunidade, né? Onde a palavra de Deus fala que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Na verdade, é um processo, é um desafio. Quando eu entendi isso, né? Que tudo passa por um processo, né? Eu me converti no ano de 99 para 2000 e foi um processo. Ali você tinha que acordar cedo nos domingos, abrir mão daquilo que você gostava, né? Entrar no curso de batismo, se preparar para ser batizado, fazer escola de líderes, né? Seminário, todas essas coisas, assim, foi um desafio, né? Eu nunca escolhi, assim, ser um pastor, né? Eu realmente respondi aquilo que Deus nos chamou para ser, né? Porque muitas das vezes a gente quer viver só as nossas vontades, não é verdade? A gente quer ter uma vida boa, a gente quer ter o carro do ano, quer ter a melhor casa, o melhor emprego. Não que isso seja errado, né? Mas isso tudo é um complemento do que diz a palavra de Deus, né? Busca-me em primeiro lugar, né? O reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas eu acrescentarei na sua vida, né? Então, se a gente entendesse isso, né, que não é nós que, assim, não é Deus que precisa da gente, nós que precisamos de Deus. Quando a gente entende o nosso lugar diante de um Deus que morreu por nós, que deixou, né, o seu reino, deixou a sua glória, né, a gente passa a entender e dizer sim pro chamado de Deus. Claro que não é fácil, nunca vai ser fácil. Quando Jesus, ele chama alguém, quando ele tem um propósito na vida de alguém, né, ele não engana ninguém, né? O evangelho verdadeiro é aquele evangelho onde Jesus, ele fala, né, se alguém quiser ser meu seguidor, né, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga, né? E seguir a Jesus, queridos, é um desafio, mas vale a pena, né? Porque a própria Bíblia, ela fala assim, um dia, né, eles verão a diferença de quem serve a Deus e a diferença de quem não serve a Deus, né? Essa mensagem também eu deixo para você que está nos ouvindo, nessa noite, né? Deus tem um propósito na sua vida, Deus te ama muito, né? Seja qual for o problema que você tem enfrentado, seja qual for a dificuldade, Deus, ele te entende, ele sabe das suas lutas, né? Quando Deus me chamou, ele sabia daquilo que eu ia passar, sabia das vezes que eu ia errar, né? Que a gente é ser humano, a gente, assim, talvez a gente é taxado como pastor, peraí, não, as pessoas têm a mania, né, de endeusar, né, o pastor e humanizar, né? Deus, não, ele, né? Não faz, né? Ele é pastor agora, não pode errar, não vai errar, pastor, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pastor Darlan, uma coisa, deixa eu te perguntar, e aí, a época que você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, antigamente, né, as pessoas achavam assim, agora não vai poder jogar bola, não vai poder fazer isso, não vai fazer aquilo. Você, um cara, né, como eu, que a gente gosta de jogar uma bola, como você vê, assim, sabe, a importância de nós estarmos ali no futebol, a gente participar de atividades, né, atividades assim esportivas, a gente está no meio ali. O que você acha que é importante para não só nosso pastor, mas o cristão estar junto dessa galera?
Eu acho que é muito importante em relação, primeiro, à saúde, né? A pessoa vai ter uma boa saúde e muitas coisas são listas, né? Mas nem tudo nos convém. O que vai desagradar a Deus, a gente tem que tirar da nossa vida. Mas aquilo que a gente, né, se alegra em fazer, que alegra o coração de Deus, não, eu, por exemplo, eu gosto muito de jogar um futebol, tenho muitos amigos no meio do futebol aí, disputo muitos campeonatos. A gente tem que entender o seguinte, né? Claro que futebol envolve muito, às vezes, emocional, né? Aquele momento ali. Então a gente, assim, como cristão, a gente realmente também a gente tem que vigiar, né? Tentar fazer as coisas certas, mostrar para as pessoas que elas podem fazer a diferença, né? Em meio a tanta coisa aí, você pode ser uma pessoa normal, né? Ter sua vida normal, ser uma pessoa que vive como qualquer outra pessoa vive, né? Porém, né? Aquilo que não agrada a Deus, aí a gente vai tirando da nossa vida, assim. E eu acho muito legal isso, né? A pessoa ser atleta, ela cuidar da sua saúde, né? Porque se a gente não gostar da gente, né? Que é a primeira coisa, né? Primeiro a gente tem que gostar da gente, né? Estar bem pra gente primeiro, depois cuidar de pessoas. Porque não tem como você cuidar de pessoas se você não estiver bem, né? Isso aí é muito bom para a saúde da gente. E o mais bacana de tudo é que a gente pode fazer a diferença, né? Aonde nós estivermos, no nosso trabalho, jogando bola, a gente pode fazer a diferença, né? E uma coisa assim que a gente é muito trabalhado, o nosso emocional. Porque todo mundo quer jogar bola, entra ali para ganhar. Seja um ranquinho, seja ali um futebol na igreja. Todo mundo quer entrar para ganhar, né? E o mais bacana de tudo, cara, é quando a gente erra, a gente retratar, né? Você errou ali, aí antes de acabar aquilo ali, de entrar pro coração, você fala, ô, velho, me perdoa aí. Não, tá errado, me perdoa. Porque essa cara, a virtude maior de Deus é essa, de nos dar a oportunidade de recomeçar, de reconhecer o nosso erro e recomeçar, né? E essa caminhada que a gente, né, como pastor, em todo lugar da nossa vida, a gente sempre vai ter essa oportunidade, né? E o que você acha, assim, acerca disso aí? De fazer a diferença? Eu acho que sim. Eu acho que é o correto, né? Porque você viver como todo mundo tá vivendo é muito fácil, né? Eu sempre costumo falar que ser multidão é muito fácil, né? As pessoas fazem o que todo mundo está fazendo, né? Mas você fazer a diferença no meio da multidão, né? Isso que vai fazer de você, né? Uma pessoa mais do que vencedor. Porque todo mundo, quando vai jogar um futebol, todo mundo entra para vencer, não é verdade? Mas aí a gente esquece que o que Jesus diz lá atrás, né? Que a gente é mais do que vencedor. Né? Mais importante do que o resultado é você entender que tudo que você fizer, né? Seja no seu trabalho, no esporte, né? Tudo que você fizer ou faz tem que ser para a glória de Deus. Você tem que entender que eu estou aqui porque Deus me deu a oportunidade. Amém. Eu estou aqui porque Deus me abraçou, Deus teve misericórdia de mim. Não estou aqui porque eu sou bom, sou melhor do que ninguém, né? Longe disso. Mas a gente tem que entender isso. Então eu vejo assim, né? Hoje as pessoas têm vivido de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? E Deus não nos chamou simplesmente para nascer, crescer, constituir uma família, né? Adquirir bens, né? Não, Deus nos chamou, né, para mais do que isso, vai além disso, né? A Bíblia fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração do homem, né? O que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, assim, Deus prepara algo grande, né? Não é para todos, é para aqueles que o amam, né? E a gente pode amar a Deus no futebol, a gente pode amar a Deus no nosso trabalho, não é verdade? A gente pode amar a Deus aonde a gente estiver, não é verdade? A gente não tem que ser assim, ser jovem, ter vergonha do evangelho, ter vergonha de Cristo, né? A gente, muito pelo contrário, a gente tem que ter orgulho disso, né? Entender que, assim, um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, né? Ele poderia estar em todos os lugares, ou tá em todos os lugares, mas ele decidiu morar em nós, né? Para que, primeiro, ele transforma a gente, né? Primeiro Deus quer fazer a obra em nós, para depois sim ele fazer a obra através de nós. Já viu aquela pessoa que fala assim, a culpa é dele, a culpa é dela, né? A gente quer transferir a culpa, né? Mas quando a gente bate no peito e fala, não, espera aí, eu preciso mudar. Fica fácil, né? Eu preciso mudar, porque quando a gente muda, né? Tudo ao nosso redor muda. Então eu aprendi isso durante essa caminhada, né? E é muito importante, né? Às vezes a gente que tá caminhando, talvez você que tá caminhando, você fica procurando resultado dentro da sua casa, dentro da minha família, né? Eu vejo que isso é um assunto muito importante que você falou, que às vezes a gente quer buscar a Deus para que o outro seja transformado, para que o outro venha a ser mudado. E, na verdade, Deus, ele quer trabalhar primeiro em nós,
porque depois de nós, através de nós. Por isso que muitas das vezes, nós que estamos caminhando, buscando a presença de Deus, buscando a vontade de Deus, a gente tem que estar concentrado em o que nós podemos ser melhores. E nisso, a gente muda e tudo do nosso lado muda. Você já parou para perceber que às vezes no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lugar de esporte, sempre vai ter alguém para poder mesmo nos provar se a gente é pastor, se a gente é servo de Deus. E o bacana disso tudo é quando a gente reconhece, opa, aqui eu preciso mudar. E quando a gente reconhece onde a gente precisa mudar, a gente consegue mudar quem está do outro lado, né, pastor? Não, é verdade. Assim, uma coisa que eu aprendi muito também é que, assim, a gente sempre ouve várias vozes. Todo dia você está ouvindo algo, alguém te julgando, alguém, né, te colocando na prateleira, te dando um preço, não é verdade? Mas quando a gente entende, né, quem que a gente é, quando a gente entende que a gente tem uma identidade, sabe de onde a gente veio, né, guarda os nossos princípios, sabe para onde a gente vai, né? Nada do que as pessoas pensam ou falam vai nos fazer tirar daquilo que a gente realmente é, né? Então, assim, eu aprendi muito isso durante a caminhada, né? Que sempre vai ter uma voz, né? Que vai clamar no meio do deserto. Sempre vai ter vozes, mas sempre também vai ter uma voz, né, que é a voz da verdade, a voz do Espírito Santo de Deus, aquela voz que vai nos confrontar, que vai, né, nos moldar pra gente ser melhor pessoas, né, melhor pai, melhor filho, né, melhor esposo, talvez a mulher que tá nos ouvindo, né, uma melhor esposa. Então a gente tem que entender isso, né, entender que quem vai nos justificar é Deus, não precisa da gente provar nada pra ninguém, não é verdade? As pessoas hoje, elas andam tão ocupadas, né, tão na correria, que todo tempo, peraí, já parece que as estão, né, se preparando para algo, mas quando a gente sabe realmente quem a gente é, o que as pessoas pensam ou falam a nosso respeito, né, não vai nos abalar, não vai nos deixar para baixo, né, porque sempre vai ter uma voz que ela vai estar falando, e essa voz, ela é maior e melhor que a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, né, nos falando que a gente tem valor, que Deus nos ama, que Deus tem um propósito na nossa vida, que você pode ir além, né, essa é a voz de Deus, é a voz que a gente precisa ouvir hoje, né, no mundo de hoje, né, onde as coisas estão difíceis, nós precisamos entender aí, né, uma voz que clama no deserto, ela sempre vai estar clamando, né, e nos chamando ao arrependimento, nos chamando a voltar para Deus, para glorificar o nome de Deus, né, porque a vida, ela passa muito rápido, a gente tem que honrar o nome de Deus. E é nossa caminhada, né? A caminhada nossa, onde a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador, a gente começa a entrar na obediência de Deus. E eu não sei você, pastor, mas assim, essa caminhada tem me ensinado muito que muitas das vezes lá atrás eu esperava muito do meu pastor, tipo assim, que eu achava que ele ali era alguém que, sabe? E hoje em dia, cara, quando a gente chega a ser pastor, tomar conta de igreja, a gente vê que a gente é ser humano, né? A gente é ser humano. O ser pastor, ele não traz, assim, um surreal sobre a nossa vida, que a gente vai ficar imune das coisas, das adversidades, das provações. Não, ela tá aí para todo mundo, tanto para quem começa a caminhar, com quem já está há 20, 30 anos, né? Você já parou, assim, em alguma situação, que você olha para trás e fala assim, nossa, ficava cobrando muito pastor sobre isso, e hoje eu vejo que, né, eu tô no lugar dele e assim, não, eu me arrependo de ter feito isso. Porque, cara, né, a vida dá-nos a oportunidade de a gente ver isso, né? Quando a gente é pastor, a gente olha lá atrás, quando a gente cobrava uma coisa que hoje a gente vê que a gente está sendo cobrado, né? Não, é verdade. Então, o que acontece? O chamado de pastor, ele é um desafio, como eu falei aqui no início, né? E, assim, a gente precisa estar todo momento preparado. Por quê? Da mesma forma que existe o bom médico, a boa professora, sempre vai existir, né, o médico ruim, a professora ruim, o pedreiro bom, o pedreiro ruim. E hoje, assim, as pessoas, elas como eu posso colocar aqui? Elas pensam que todo mundo é igual, na verdade. Às vezes você vê lá um mau testemunho de um pastor, né, entre aspas, ou de um padre, ou seja, qual for, e as pessoas pensam que todo mundo é igual, todo mundo vai errar, todo mundo vai fazer aquilo dali, né? Existem pessoas que, assim, todo mundo, assim, fala de Deus, não é verdade? Todo mundo vai falar de Deus, que Deus é maravilhoso, que ama Deus, que você quer estar com Deus, mas muitas pessoas
são poucos que falam em nome dele, não é verdade? Porque quando você tem um chamado, verdadeiramente, quando Deus te escolheu, né, ele não vai trazer pessoas preparadas, né? Ele vai capacitar aqueles que são os escolhidos. Então, assim, é um processo, né? Você precisa passar por um processo, você precisa renunciar a muita coisa, você precisa abrir mão de muita coisa, né? Aquele pastor verdadeiro, que tá ali, né, dando a vida pelas ovelhas, não aquele pastor que um dia lá atrás errou, ou que deu mau testemunho, né? Que todos nós, assim, estamos sujeitos, a gente é ser humano, a errar, a falhar, né? Mas, entre aspas, né, infelizmente, sempre vai existir pessoas assim, né? Pessoas que vão, assim, dar mau testemunho, pessoas que não vão temer a Deus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nisso, né? Para ser um obreiro bem aprovado, né? Que maneja bem a palavra de Deus, né? Porque para ser aprovado, primeiro você precisa ser aprovado, né? Então, assim, são poucos que passam nessa escola, né? Nessa faculdade de Deus, né? Para chegar aonde muitos gostariam de estar, não é verdade? Isso. Porque muita gente quer chegar. Chegar não vai ser difícil, né? A pessoa se prepara, né? Ela estuda, mas mais difícil é você se manter. Quando você chegar lá, né? Aí você vai olhar para trás, vai lembrar, pô, minhas origens, de onde eu saí, o que Deus fez na minha vida, né? Porque as pessoas, assim, hoje elas vêm para a igreja, né? Bem rapidinho aqui, as pessoas pensam assim, eu vou, Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E às vezes as coisas não acontecem do jeito que as pessoas pensam, né? Da noite pro dia. Não que Deus, né? Deus é um Deus que vai te dar as coisas, né? A melhor coisa, a maior coisa, Deus já nos deu, né? Que é a salvação, que ele morreu por nós. Então o propósito de Deus ter morrido foi nos salvar, foi nos tirar de um sofrimento eterno, né? Esse é o maior presente. Então às vezes se as coisas não acontecem do jeito que as pessoas pensam, né? Elas pensam, elas jogam tudo pro alto, não quer mais um relacionamento com Deus. E tudo que um pai quer é um relacionamento com seu filho, não é verdade? Quando o homem errou no Éden, através de Adão e Eva, né? O homem estava fadado ali a viver eternamente longe de Deus. Mas aí vem Jesus no plano de Deus, né, que nos redime, nos dá oportunidade, que morre por nós, né, que enfrenta uma cruz, que enfrenta os cravos, que enfrenta as blasfêmias, né, para que a gente entendesse que o único meio, o único caminho que vai nos levar até Deus se chama Jesus Cristo. Amém. Não existe outro caminho. Isso não é religião, isso não é você ser fanático, é você ter feito uma lavagem cerebral, nada disso, cara. É a verdade. Amém. Né? É a verdade. Que Jesus pastor, morreu por nós. Você tá falando aí, né, uma coisa interessante, né? Jesus, ele pagou aquele alto preço por nós. Na sua caminhada aí como pastor, qual foi, assim, um dia que você virou assim e falou assim, hoje eu fiz algo fora da média? Tipo assim, que você fez, assim, um sacrifício, alguma coisa assim que você olha pra hoje e você fala assim, não, isso foi algo que eu fiz. Né? Um preço assim que você, tipo assim, você pagou uma condição, sei lá, um ônibus, ir a pé, algo, conta pra nós aí, alguma coisa que você fez assim, que você fala assim, oi, esse foi o meu sacrifício. Porque, né, teve uma vez que eu tava desempregado e eu tomo conta lá da igreja lá do Boa Esperança. Você já foi lá, você já ministrou, você sabe. E quando eu tava desempregado, o que aconteceu? Eu coloquei no meu coração assim, olha, eu vou fazer um sacrifício, eu vou pra igreja a pé, pra Deus abrir uma porta, vou fazer uma campanha que eu vou ir toda terça-feira, eu vou a pé pra igreja, pra fazer uma campanha até Deus abrir a porta de emprego pra mim. Aí eu saía do João 23 até no Boa Esperança, 14 quilômetros, ali pela Conceição e pelo Barreiro dá 19 quilômetros, eu gastava 2 horas e meia. Aquilo foi um sacrifício, aquilo foi algo assim que eu me sacrifiquei para poder buscar. E depois do primeiro, segundo dia ali, o que aconteceu? É o seguinte, que aquilo ali, eu vi que era um propósito de Deus para me se achegar a Deus. Houve um tempo lá que, o que aconteceu? O pessoal lá do bairro que me conhecia, parava o carro para me dar carona. Ô pastor, já vai, Boa Esperança, boa. Vou te dar carona. Não, tô no propósito. Parava, né? E muitas das vezes ele, quando parava o carro, já estava cansado de andar. Esse foi meu sacrifício. E você? O que você pode olhar assim, que você fez e falar assim, olha, pastor Herbert, eu fiz isso. Isso foi algo assim que eu senti que eu me doei. O interessante, antes de falar do sacrifício, né? O interessante é que quando um pastor, ele tá bem de vida, né? Assim, tem as coisas boas, as pessoas falam, não, aquele pastor de tal lugar, aquele pastor tá roubando. E quando o pastor anda a pé, no caso aí, não, o pastor tá em pecado. Então, assim, a gente tem que vive tudo isso, né? Aguenta às vezes calado. Mas, assim, eu lembro, assim, que quando eu me converti,
eu não medi esforço para estar com Deus. Eu nunca achei que era um sacrifício, muito pelo contrário, né? Eu viajava a lugares longes para receber uma palavra, para estar com Deus, para ter uma experiência com Deus. E minha vida também nunca foi fácil, nunca tive as coisas assim. Não venho de uma família muito humilde, né? As coisas que eu tenho, eu tive que trabalhar, né? Vim de uma família muito. Mas assim, eu lembro assim que quando eu entendi assim que o mais difícil já tinha sido feito, né? Tudo aquilo que você fizesse, nada seria um sacrifício se comparado ao que Deus tinha feito, né? Por nós. Então eu entendi isso. Então, assim, cada casa que eu visitei, cada família que eu visitei, cada lugar que eu fui, cada vida que a gente investe, né? Sem querer receber nada em troca. Eu lembro que a gente fazia encontro com Deus, a gente não tinha carro, não tinha nada, fazia pela fé, né? Às vezes o patrocínio, às vezes o irmão que abençoava ali. Então, tipo assim, tudo valeu a pena, né? Se fosse necessário fazer de novo, eu acho que eu faria tudo de novo, porque assim, verdadeiramente, quando a gente entende qual que é o propósito de Deus para a vida da gente, a gente passa a entender que todas as outras coisas é vaidade, né? Então a gente passa a valorizar isso, né? O mais difícil já foi feito, né? Por mais que a gente viaje longe, por mais que a gente às vezes abra mão de estar com a família, né? Eu acho que o sacrifício maior que eu fiz foi às vezes de ter que estar em casa, né, com a família, e ao mesmo tempo você tem que estar na igreja, cuidar de pessoas, e o maior desafio, eu acho que é esse, é cuidar de pessoas, né, que você vai cuidar de pessoas que cada um tem um pensamento, né, cada um é de um jeito, e você vai ter que, sim, né, se adaptar a cada um, porque às vezes as pessoas, elas julgam muito, né, atitude, elas vão observar muito, tem pessoas que vão observar, tem pessoas que vão ser mais calmas, então eu acho que o maior sacrifício é isso, é você lidar com pessoas, né? Entendendo que as pessoas, elas é um presente de Deus, né? Talvez para uma pessoa, para outra, para a gente não pode ter valor, mas para Deus, né? Cada ser humano é importante. A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, né? E Deus moveria os céus e a terra em favor de uma alma ou de uma pessoa. Então a gente entende isso, né? O sacrifício maior é o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. E interessante, né? Interessante que no meio disso aí, né, do chamado pastoral, a gente vai encontrar com muitas pessoas, né, pastor? Pessoas gratas, pessoas ingratas, e a gente tem que saber qual é a vontade de Deus, igual você tá falando aí, né? Entender a vontade de Deus, pra quê? Pra gente não parar por conta das pessoas, né? Porque nem Jesus, ele agradou a todo mundo. Jesus foi traído, né? E o que temos que trazer em mente aquilo que Deus fez, que Deus está fazendo na vida daquelas pessoas que não era nada. E Deus, pela sua infinita misericórdia, através da nossa vida, levou assim até essas pessoas. Você consegue olhar para o seu chamado hoje, ver, né, para o seu ministério e ver isso? Você já encontrou com essas pessoas, gratas, ingratas? Qual foi a sua experiência nessa área aí da sua vida aí como um pastor tomando conta da igreja? Então, eu acho que o sentimento pior que tem, eu acho que é o sentimento de ingratidão, né? Não que a gente faça algo querendo algo em troca, né? Mas às vezes, assim, sempre vai ter, sempre vai existir. Você tem que amar como Jesus amou, né? Ter o mesmo coração, a mente de Cristo, entender que são pessoas também que vão falhar, né? E o mais difícil é você lidar com esse tipo de situação, né? Durante a nossa caminhada, né? Muitas das vezes a gente vai ter experiências com pessoas e pessoas, né? Vai ter pessoas de vários tipos, né? Então a gente tem que entender isso, que a gente precisa amar, né? Porque cada um só pode dar o que tem, não é verdade? Então as pessoas, ela é ingrata porque ela aprendeu a ser ingrata. A pessoa ama porque ela aprendeu a amar, não é verdade? Então não tem como você cobrar de alguém algo que ela não tem para dar, não é verdade? Então a gente precisa ter esse entendimento. Né? Qual loucura que você já fez para Cristo? Uma loucura, uma coisa assim, de falar assim, nó, cara, depois você fez ali, aí depois você para pra pensar. Esses dias eu tava vendo uma foto lá no Boa Esperança. O que acontece? Acontece, cheguei assim no meio da galera, aí eles estavam lá fumando um baseadinhos, né? Aí chegou a galera aí, vamos fazer uma oração aqui, gente? Vamos. Aí eles parou lá, o baseadinho, acabou, nós demos ali a oração, fizemos a oração, depois eu fiz um selfie com esse, cara. Depois, quando eu saí daquele lugar ali, eu fiquei, nó, que loucura que eu fiz, cara. Nó, que doideira. E você? Você tem assim em mente alguma coisa que você já fez assim no impulso ali? Aquela vontade de falar de Cristo ali, no meio ali, depois você fala assim, não, isso é uma loucura. Você já teve experiência assim? Já fiz, assim, para honra e glória de Deus, a gente faz assim alguns trabalhos, né?
evangelístico. Eu sempre amei vidas, visitar, estar em casas. Então, eu lembro quando eu, tipo assim, eu já tive que vestir de palhaço, fazer teatro, parar em ponto de ônibus. Então, assim, foi muita coisa, assim, estar em hospitais, às vezes, penitenciária, visitar. Então, às vezes as coisas que a gente faz assim, né, talvez a gente não vai entender aquele momento, não, foi eu mesmo que fiz aquilo dali, mas lá na frente você vai ver, pô, cara, fez a diferença, né, na vida de alguém. Talvez a pessoa precisava ouvir aquilo dali, né? E talvez a gente é chamado para fazer a diferença na vida das pessoas, não é verdade? Porque o que mais cansa as pessoas não é o resultado, né? As pessoas cansam por falta de resultado, né? Então a gente precisa entender isso. E coisa maravilhosa é quando a gente faz essas coisas assim, né? Sabendo que ali tá sendo impulsionado por Deus a fazer, né? Aí a gente vê, aí do nada as coisas vão acontecendo e depois a gente para assim, nossa, que doideira, né? Talvez assim, a gente na sã consciência, a gente não tinha vontade de fazer, né? Mas aquele desejo de passar a mensagem, a gente leva, né? E depois a gente vê, né? Tudo para a glória de Deus, né? Verdade. E aí, conta pra nós aí, pastor, hoje aí, qual que tá o sentimento seu, assim, né, nessa caminhada aí, o que se você pudesse falar, né, com um pastor que esteja aí, né, nos ouvindo aí, se você pudesse dar um conselho pro pastor, qual conselho você daria hoje aí pra esse pastor? O conselho que eu daria é que, assim, não abra mão do seu ministério, do seu chamado, né, independente daquilo que você viveu, passou, né, porque quem te escolheu, quem te chamou foi Deus. Deus tem um propósito, né? Te ama muito, sabe de todas as coisas, né? Das dificuldades, das lutas, né? Às vezes as pessoas não entendem, mas Deus ele vê tudo, né? Um pastor, ele é chamado às vezes para enxugar as lágrimas de muitas pessoas, para amar, né? Para dar a vida mesmo pelo evangelho, né? E a gente precisa entender, né? Que Deus nos chamou, Deus vai nos capacitar, né? E é chegado o tempo. A gente precisa ter uma vida com Deus, se preparar para a grande volta de Jesus, né? Ali. E assim, né, nós que gostamos de jogar bola, dentro assim de alguma aí, alguma comunidade, algum time ali, você já chegou assim, dentro ali daquele momento ali, falando, pastor, faz uma oração aqui para nós, mas com outro entendimento, as pessoas... vou fazer uma oração que nós vamos ganhar o jogo. Você já teve essa experiência, assim, de alguém pedindo você, assim, como você pedisse, assim, com aquela intenção? Rapaz, já, é legal, você tá ali no vestiário ali, né, aquela pré-eleção, aquele momento de fé de cada um, né, cada um tem seu momento de fé, uns vão orar, outros vão rezar, né, e é legal quando alguém te convida e fala, pô, assim, faz uma oração pra gente, né, pra gente vencer o jogo. Eu falei assim, você já fez a vontade de Deus, da mesma forma que a gente quer vencer, o outro time também quer vencer. Então eu vejo assim, o futebol ele vai além de simplesmente jogar a bola, né? É ali que você vai ter os seus amigos, é ali que você vai distrair um pouco, né? Se desligar um pouco desse mundo natural, desse mundo tão violento que a gente vive hoje, né? Então a gente precisa entender isso daí. É legal. Você já fez uma oração assim com o desejo de Deus te dar a vitória? Tipo assim, se olhar pro time e falar assim, ô Deus, se o senhor não for com nós, hoje nós vamos tomar muito gol. Você já fez essa oração? A gente já enfrentou alguns times muito bons, assim, você olhava pro adversário e falava, nossa, é muito superior ao nosso time, né? Deus tem misericórdia da gente aqui, porque não é fácil não, é legal, mas é legal. Você lembra, nós estávamos jogando um dia lá no Vista Alegre, eu e você, nós estávamos fazendo a dupla de zaga, aí os caras falaram assim, agora não vai passar nada, tem 2 pastores na zaga. Rapaz, acho que vai perder esse jogo, né? É engraçado de tudo isso que a gente vai entendendo que Deus ele quer nos ensinar em todos os momentos, né? Sim. E aconteceu uma coisa, nós chegamos atrasados, rapaz, o time nosso do Boa para jogar bola lá na Evale, aí nós correu, rapaz, preocupado, né? Na Evale não, nós estávamos jogando no Fênix, cara, olha aí você vê como é que é, às vezes a gente é cobrado, né? Às vezes a gente dispersa mesmo, né? No intuito do homem e tudo. Olha, você viu, nós fomos jogar lá no Fênix. O que acontece? Aí chegou o time nosso atrasado, como sempre, olhando para lá e custando arrumar 11 para jogar contra os caras lá do Fênix. Uma turma lá, e a turma lá, antes de jogar a bola, fumou aquele baseado.
ensaiado aquele negócio todo lá e preparou pra jogar do jeito desse. E antes de jogar, rapaz, eles juntou lá e fez a oração do Pai Nosso. Nós não fizemos nenhuma oração, cara. Aí o que aconteceu? Aconteceu que nada tava dando certo, velho. A bola na linha não entrava e por nada aconteceu. Aí depois, rapaz, que acabou o jogo, o cara falou assim, rapaz, nós temos um pastor no time, nós não fizemos nenhuma oração. Sabe, cara, que dia eu saí constrangido, sabe, pastor? Por quê, cara? Nós estávamos tão eufóricos, querendo jogar bola, de arrumar ali os outros para jogar, que nós esquecemos de orar, sabe? E ali foi um aprendizagem, cara. Que uma pessoa que nos vê como um pastor, já vê nós como isso, cara. Como um homem que vai trazer a presença de Deus para o ambiente, sabe? E eu saí constrangido ali. Aí quando foi no outro jogo seguinte, foi lá na Evale, eu falei assim, gente, ó, vamos voltar todo mundo aqui, ó, nós não vamos começar o jogo antes de orar. Aprendeu, se hoje vai perder, pode perder, mas não por causa da oração. Aprendeu, né? E é umas coisas bacanas, né, pastor? É, umas coisas bem legais. Que Deus, assim, vai nos ensinando através dos nossos erros. Porque o gostoso do caminhar com Deus nem sempre tá sempre acertando. Mas é olhando pra gente e vendo, assim, aonde a gente pode melhorar. E o senhor já teve alguma experiência dessa? De chegar assim, talvez o cara fala, nós temos um pastor aqui, nós não orou. Rapaz, é legal, né? O pastor não pode chegar junto, o pastor não pode marcar, tem que vigiar para não falar palavrão. Mas é legal, é interessante essa parte espiritual, né? Onde as pessoas estão esperando algo da gente, né? E a gente, assim, se a gente você estando mal ou bem, você tem que levar algo de diferente, né? Porque jogar, todo mundo vai jogar, vai estar ali para jogar, mas talvez a pessoa tá ali para jogar, mas ela tá vivendo um problema em casa, um problema no trabalho, né? Então, assim, talvez Deus nos dá a graça, né, de estar falando as palavras certas, né? Para que a pessoa se sinta um pouco confortável, um pouco mais animada, né? Para entrar ali e vencer aquele jogo ali. Porque durante 90, 100 minutos ali, você vai esquecer de tudo, né? Você só quer jogar, só quer se divertir ali, né? Então, assim, é muito sério isso daí, né? Quando a pessoa ela vai jogar ali o futebol, talvez ela, né, tá vivendo coisas ali, né, coisas terríveis, né? E você é usado por Deus ali para estar levando uma palavra, Deus é com você, vai dar certo, né? E eu acho isso muito legal, muito bacana. Né? E é bom também as pessoas que estão nos ouvindo aí, né, pastor? Que esse negócio do futebol, o esporte, ele trabalha o nosso emocional, né? Sim. Trabalha o nosso emocional para a gente entender aonde nós precisamos ser melhor. Não é fugindo dessas coisas que a gente vai ser capacitado não, né? E moldado não, né? Porque antigamente falava o seguinte, que o crente não podia assistir televisão. O crente não podia jogar bola. O cara converteu, ele não pode jogar bola. Ele não pode mais assistir televisão. O que você vê acerca disso aí, pastor? Eu vejo assim, né? Sempre vai ter as duas opiniões, né? Quem vai achar você um bom jogador, quem vai achar você um ruim jogador. Mas nós precisamos saber quem que a gente é, né? Então, assim, o emocional, ele vale muito, né? Você vê aí os jogadores profissionais que se preparam, né? Que, né, talvez não tá bem, a torcida tá cobrando. Então, a gente precisa entender isso, né? Que, assim, se a nossa mente for, a gente vai. Se a gente acreditar, né? Porque a palavra de Deus diz isso, né? Tudo é possível que crê, né? Se a pessoa entrar ali desmotivada, achar que ela não é capaz, né? Isso vale pra nossa vida pessoal também, a vida profissional, né? Se a pessoa acha que não vai dar certo, né? Com certeza não vai dar certo. Mas se ela crê ali, né? Mediante seja qual for a situação, Deus é um Deus que gosta de fazer milagres. Deus é um Deus que gosta de abençoar pessoas. Deus é um Deus que gosta de ver os seus filhos alegres, felizes, né? Então Deus não nos chamou pra ser, né, aquela pessoa assim, agora eu sou pastor, eu não posso sorrir, eu não posso me divertir. Longe disso, né? Deus se alegra com a nossa alegria, né? Mas Ele também se entristece com as nossas tristezas, né? Deus nos conhece, Ele que nos criou, né? Então a gente precisa entender isso, né? Que mais do que o futebol, mais do que o lazer, é a gente entender que a nossa vida, ela gira em torno da gente fazer o que agrada a Deus, né? Tudo tem que ser para a honra e glória de Deus. Se a gente faz um gol, se a gente, né, sai dali machucado, eu fiquei quase 2 anos aí machucado, fiz uma cirurgia.
E muita coisa que eu não fazia, eu comecei a fazer devido, né, à necessidade. Então o que eu aprendi ali, né? Tudo a gente pode tirar pro bem ou pro mal, não é verdade? Ou se a gente se abate com a situação e desiste dos nossos sonhos, do nosso projeto, ou a gente tenta de novo, né? A gente tenta, e ali a gente teve que conviver com pessoas no hospital, pessoas que não tinham perna. Aí você vai pensar assim, não, Deus foi bom comigo, né? Graças a Deus tô andando, tô caminhando. E, né, a princípio, né, negócio, a lesão, você contou aí, a princípio, não, por que Deus não me livrou? Né? É um questionamento que a gente faz, né? Verdade. Quando acontecem as coisas assim. E qual foi a sua experiência no meio disso tudo aí? Da sua lesão ali, até a recuperação completa. Hoje você tá voltando a fazer o que você fazia. Eu entendo assim, né? Eu aprendi que tudo é uma oportunidade, né, na nossa vida, e essa oportunidade ela vai passar. A oportunidade que eu tenho hoje, talvez eu não tenho aquela oportunidade amanhã, entendeu? Então, assim, quando eu saí ali e voltei, né, de novo, eu falei, pô, agora eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que ser uma pessoa diferente, tenho que ser uma pessoa melhor, né? Passar para as pessoas aquilo que eu vivi, né? Que talvez, né, a pessoa passe uma dificuldade ali, não é que ela tem que falar, pô, igual o senhor falou, né? Não, por que tem que ser comigo? Porque, né? Então a gente pensa assim, né? Se Deus permitiu, né? Deus vai nos abençoar aqui. Amém? Agora, pastor, nós chegamos no momento, né, onde o convidado, ele prepara uma palavra para deixar, né, para todos os nossos queridos irmãos, ouvintes aí, né, do Fala Pastor. E eu gostaria que você, nesse momento, estivesse trazendo uma palavra aí de reflexão para todos que estão nos acompanhando aí agora. Qual que seria a palavra aí que você vai deixar para a nossa meditação aí? Você possa estar... Amém. Deus abençoe. Eu gostaria de deixar uma palavra, uma mensagem para o teu coração, né? Tá lá no livro de Salmos, Salmos 37. Você que tem a sua Bíblia, se quiser acompanhar em casa, né? Onde a palavra do Senhor, no Salmo 37, versículo 3, ela diz assim, olha: confia no Senhor e faz o bem. Então tu habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, ele te dará os desejos do teu coração. E no versículo 25 ele vai falar assim, ó: eu fui jovem e agora sou velho. Ainda assim eu não vi o justo abandonado, nem a sua semente mendigando o pão. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para você, né? Para confiar em Deus, né? Para que verdadeiramente, né, você se deleite em Deus e ele, né, satisfará os desejos do teu coração, né? Não te conheço, não sei onde você está, qual é o momento que você está vivendo hoje, mas Deus deseja realizar o desejo do teu coração, mas primeiro a gente precisa confiar nele, né? E aí vem uma promessa que o Davi estava falando assim: eu fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi a descendência abandonada, né? Nem mendigar o pão, né? E se você é justo, você não vai mendigar o pão. Se você confia em Deus, se você deleita em Deus, né? A gente precisa aprender a colocar nossa confiança em Deus, não é verdade? Porque às vezes a gente confia na força do nosso braço, a gente quer ser bom naquilo que a gente faz, mas tudo que acontece na nossa vida, Deus permitiu que acontecesse, não é verdade? Para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para que a gente possa, né, fazer a diferença em nome de Jesus. E o confiar em Deus, muitas das vezes, é nesses momentos, né, pastor? Momentos difíceis, nos momentos fáceis, nos momentos de adversidade, né? Nós temos aí a Bíblia mesmo, vai mostrar a história de Sansão, história de Davi, né? Estava na reflexão de Davi. Davi, ele aproveitou aquela situação diante daquele Golias para mostrar que ele sabia quem era Deus, né, pastor? Amém. É muito importante isso, né? Verdade. A gente entender, né? Gigante, né? Derrotou o gigante, assim, Deus usou alguém pequeno para mostrar o quanto ele é poderoso, né? Não é verdade? Então, assim, às vezes um milagre, aquilo que a pessoa precisa, ela precisa confiar em Deus. Mas e aí, pastor, mas se Deus não fizer, né? Se não acontecer do jeito que eu esperava, né? Continue confiando em Deus. A Bíblia fala aqui, né? De um justo não mendiga o pão, a sua descendência não passa fome, né? Deus não fica devendo nada a ninguém, não é verdade? Deus sempre tem o melhor para a vida do homem, né? Mas às vezes o homem está tão longe de Deus, tão afastado de Deus, que ele não tem tempo nem de confiar em Deus, não é verdade? Ele está tão atarefado, tão ocupado, né? E às vezes as pessoas não tiram tempo para buscar Deus, para ler a palavra de Deus. Então o conselho que eu deixo é esse, né? Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, e Deus ele vai fazer mais do que te abençoar, não é verdade? Ele vai mostrar para você algo que você ainda não tem visto ao seu redor, né? E uma coisa que você falou interessante, né? A gente fica, às vezes, no telefone, a gente fica
o dia inteiro no telefone, preocupando em ver a bateria, se está acabando, para a gente recarregar. Mas muitas das vezes a gente não tem recarregado essa confiança em Deus, né, pastor? Se você pudesse falar agora aí com alguém que está precisando de uma direção, o que você ia falar com essa pessoa? Eu diria, né, eu digo que, assim, realmente vale a pena, né, você confiar em Deus, você entender que Deus, ele é um pai, ele não é igual aquele pai que muitas vezes alguém não teve na vida, que foi ausente, né, um pai que está pronto a castigar o filho. Não, Deus é um pai que nos ama, né, é um pai celestial, é um pai que tudo que ele quer é um relacionamento de filho, né, ou de pai para filho, né? Então, a gente entender que Deus, ele nos ama, né? Que o sacrifício maior ele fez, ele morreu por nós, ele entregou sua vida por nós. Então, a gente tem que valer a pena, né? Viver cada momento como se fosse único, né? Como se fosse acabar agora, cada momento. Entender que a gente deixa um legado. Todos nós deixamos um legado, seja um legado bom, seja um legado ruim, as pessoas estão nos observando e nós não vamos ser aceitos por aquilo que a gente fala, a gente vai ser aceito por aquilo que a gente vive, por aquilo que a gente faz, não é verdade? E se a gente transmite Deus para as pessoas, com certeza as pessoas vão se achegar até Deus. E uma palavra interessante que você trouxe aqui no Salmo 37, o versículo 4 vai dizer assim, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Como se fosse assim, né? Olha, deleita-te no Senhor. Tenha alegria no Senhor, porque Ele vai realizar o desejo do teu coração, né, pastor? Verdade. Mais importante de tudo é a gente estar alegre, como o senhor falou aí, né? Estar alegre na presença do Senhor, tendo prazer de servir no Senhor. E é nesse desejo, nesse deleite, que o Senhor vai realizando o desejo do nosso coração. Amém. A gente às vezes sai correndo atrás de muitas coisas, né? E às vezes a gente esquece de deleitar no Senhor. E nessa noite, você que tem acompanhado aí o Fala Pastor, hoje está comigo o pastor Darlan, eu quero deixar aqui, ó, tá aí, né? Seu lado aí direito, o lado esquerdo aí, tá o número, né? Ali tá o Pix, né? Você quiser contribuir, se você quiser também estar nos ajudando aqui nesse programa aí, sendo um patrocinador, tá aí o número também para você nos chamar, para nós estarmos, né? A gente sempre vai precisar, né? A pregação da palavra, a obra de Deus, ela sempre vai precisar de pessoas com o coração queimando, que possam nos ajudar. Se você sentir de ser um patrocinador, nos convide para estar fazendo essa obra. Amém? É um prazer para nós estarmos aqui, né, no Fala Pastor, hoje aqui com a presença do pastor Darlan, né, pastor Darlan, muito obrigado por essa presença aqui com nós aqui, foi muito edificante, né, nós estamos saindo daqui com o coração queimando, sabendo que nós estamos levando até você que está aí do outro lado uma informação que pode mudar toda a sua vida, né, e aí, pastor, deixa aí, né, para os nossos ouvintes aí, as saudações final aí, né, um conselho e também, né, depois você faz uma oração para nós aí. Deixa o convite aí também, né, da igreja lá, o dia de culto. Amém. Deus abençoe a todos aí. O culto lá na igreja onde eu congrego lá, Igreja Batista Aliança Eterna, todos os domingos, né, às 19 horas. Vamos voltar também para o culto às quintas-feiras, 19h30, né? E gostaria de deixar uma mensagem para você que nos ouve, para você que nos acompanha aí, né? Que, assim, acredite, né, nos teus sonhos, acredite em você, mesmo que o mundo esteja mal, né? Acima de tudo, confie em Deus, que Deus, ele verdadeiramente, ele vai, né, suprir todas as necessidades, né? Vamos fazer uma oração então, agradecer a Deus. Amém. Eu que quero agradecer pelo convite, amém, né? O pastor poderia trazer outros pastores aqui, pessoas mais renomadas, com mais experiência, mas obrigado pelo convite. Me sinto honrado em estar aqui no Fala Pastor. Que Deus abençoe cada dia mais, né, o Fala Pastor. Quero profetizar que esse canal ele vai alcançar vidas, vai, amém, alcançar pessoas, ele vai alcançar, amém, famílias, né? Que Deus, antes de nascer no coração do pastor Ebert, nasceu primeiramente no coração de Deus, que essa obra aqui é de Deus, Deus vai suprir todas as necessidades, amém, né? Que ele vai ir aonde Deus quer que ele esteja, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Amém.
Obrigado por essa noite, Sim, Deus. obrigado por esse dia, obrigado pela vida do pastor Ebes, pela vida do irmão aqui do estúdio, ó Deus, que o Senhor possa, Deus, a cada dia mais, Senhor, abençoar cada pessoa que ouviu essa mensagem. Deus, a gente tira tanto tempo a tantas coisas, como diz aqui, futebol, trabalho, Deus, que a gente possa ter mais temor, voltar para o Senhor, Deus, buscar as coisas do céu, as coisas do alto. Deus, eu oro por esta família, eu oro por essa pessoa que nos ouve, ó Deus, que nos assiste nesse momento. Deus, abençoa este lar, abençoa esta família, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você que está aí nos acompanhando, né? É um prazer para nós estarmos aqui levando até a você a palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando, né? Nós estaremos aqui na próxima segunda a partir das 21 horas. Você é nosso convidado. Amém? Glória.